se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, aleluia. Nunca falhou, O teu amor não falha. Oh, Ele continua, Deus. Tu fazes que tudo obrigado, Deus, coopere para o obrigado, meu Pai. bem. Nós estamos Tu no lugar certo, fazes que tudo no ambiente propício, coopere para o meu no ambiente bem. propício, para Tu romper, fazes que para tudo rompermos. coopere para o É o meu teu amor bem. que lança fora todo medo. Tu fazes que aleluia. tudo coopere para o meu bem. Pai, obrigado, Deus. Tu fazes Obrigado, Pai. Obrigado. tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Aleluia. Toma esse ambiente, Pai. É teu esse lugar. É teu esse lugar. Os nossos corações são teus, Pai. Oh, Pai, aleluia. Cala-se as vozes. Cala-se as vozes que dizem não vão conseguir. Calem-se as vozes que dizem não dá. Calem-se as vozes. Porque aqui eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele posso todas as coisas, se nele Ele me fortalece. Oh, aleluia. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Não é o diabo que bota pressão na gente, é a gente que põe pressão no diabo. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, é isso. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por esses valentes que estão aqui hoje. Não são cordeirinhos do Senhor, são valentes do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o teu reino é tomado à força. Aleluias. Aleluias. Uau. Obrigado, Pai. Antes de você sentar, eu gostaria que você feche seus olhos. Pai, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós já identificamos quem é o nosso inimigo. Estamos aqui para sermos tratados, para exercitar nossos músculos espirituais. Obrigado por isso, Pai. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Abra o nosso entendimento. No nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluias. Oh, Pai, obrigado por esse ambiente extraordinário. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Amém, queridos. Antes de você sentar, dê uma graça e a paz para o seu irmão do seu lado. Diga a ele aí que é muito bom estar aqui com você. Viu? Obrigado, queridos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você está com expectativa? Eu estou com muita expectativa. Eu estou com muita expectativa. Muita expectativa. Você sabe que toda vez que nós nos reunimos como família, toda vez que nós nos reunimos como corpo de Cristo, a expectativa do nosso coração é: o que é que eu posso contribuir com o meu irmão? Não é assim? Você não veio buscar uma bênção, você é a bênção.
Você não veio buscar uma bênção. Você é o portador da bênção. Você é lavado e remido no sangue. Se tem um antídoto para a doença, para qualquer doença, esse antídoto chama-se você. Porque o que você carrega, o que está em você e o que está em mim, é o antídoto para a doença desse mundo. Amém? Vamos nessa? Estamos prontos? Aleluias. Vocês perceberam que a nossa casa está de cara nova, não? Rapaz, eu estou orgulhoso da casa que eu frequento. Meu irmão, eu acho interessante isso, só abrir um parênteses. Impressionante como o nosso pastor, quando você acha que ele vai dar uma pausa, ele pisa mais fundo no acelerador. E a gente, para correr essa carreira, aleluias. Mas é isso, querido. Vamos nessa? Abra aí sua Bíblia. Quem tem Bíblia? Glória a Deus, né? Lembra? Os crentes agora é tudo na mídia digital, aí o negócio é chique. Mas é isso aí, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Palavra de João 10, queria que você abrisse comigo. João, capítulo 10, verso 1. Aleluia. Obrigado, Pai. Já abriu? Vamos lá? A palavra diz, Deus, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, as ovelhas e as suas ovelhas as leva para fora. Quando tira para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque conhecem o quê? A sua voz. Pula para mim lá para o verso 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Sabe, querido, nós estamos na quinta-feira do rompimento. E nós vamos conversar um pouco sobre romper. Você sabe o que é romper? Romper é fender. Romper é fender. Romper é quebrar. Romper é rasgar. Isso é romper. No entanto, para nós rompermos nele, nós primeiro precisamos saber quem nós somos nele. Se nós somos suas ovelhas. E o texto diz que se nós somos as suas ovelhas, nós conhecemos a sua voz. Sabe, queridos, muitas vezes a gente acaba que por entrar num lugar, se afeiçoar ao lugar, mas não pertencer ao lugar. E quando a gente não entende a que lugar nós pertencemos, nós acabamos sendo levados pelo momento, pelo mover, pelo ambiente, mas a gente nunca consegue se encontrar, não conseguimos nos posicionar. Isso é uma coisa que vai exigir de mim e de você, para que haja um rompimento, nós primeiro precisamos saber de que time nós pertencemos, para saber qual é a voz do técnico que nós vamos ouvir. Então, quando nós reconhecemos, poxa, legal, eu faço parte desse corpo, eu sou nascido de novo, acabamos de ser habilitados a entender a voz do Pai. Quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma habilidade, qual é? Ouvir a voz de Deus. E à medida que a gente vai amadurecendo, convivendo, vindo para essa casa, que eu costumo chamar ela de academia espiritual, porque ela é aqui, não é outro lugar, é aqui que você exercita a sua musculatura espiritual,
para que você amadureça e aí você consiga discernir a voz do Pai. Uma coisa eu estou ouvindo, os ruídos. Outra coisa é identificar o que Ele quer falar comigo. E nós temos aqui, o pastor usa muito o exemplo de Luquinhas, né, Luquinhas? Que Luquinhas, ele é um excelente personal trainer. Lá na academia, ele identifica você e fala, olha, você precisa trabalhar perna, braço, essas coisas todas aí que eu não conheço muito bem o nome não, porque eu sou quase um sedentário. Eu só não sou sedentário porque eu saio do meu quarto para a sala, eu ando. Então, mas Luquinhas está na academia e ele vai trabalhar você, ele vai olhar para você e dizer, olha, você precisa malhar mais perna, mais braço, mais isso, mais aquilo, vai levar você para os aparelhos, e a escolha é sua de se submeter ao treinamento ou não. Se você se submete ao treinamento com a boa alimentação e com exercício, chega ao final de um período, você fica motivado, porque você, cresce, tem resultado. E aí, quando você entra num lugar chamado a Academia Espiritual, nós temos um personal trainer, que é o nosso pastor, que é um excelente, talvez o melhor personal trainer de Sergipe, quiçá Brasil, que leva a gente a treinamentos intensivos. Por quê? Porque na nossa carreira, nós precisamos ser um atleta de alta performance. Não é aquele atleta que faz exercício hoje, come uma lasanha amanhã, né, Luquinhas? E aí depois vai lá e queima metade do que você comeu no dia anterior. Não. Por quê? Porque o que nós estamos correndo, ou o que nós estamos praticando, é para um prêmio chamado vida eterna. E o que é que eu e você estamos dispostos a nos submeter para termos esse prêmio da vida eterna? Estarmos bombados espiritualmente. E para uma das coisas, nós chegamos lá, é o que eu gostaria de conversar com vocês, sobre ouvir a voz de Deus. Eu queria que você abrisse comigo rapidamente, Deuteronômios 28, Deuteronômios 28, oh, aleluia, Deus é bom. Rapaz, eu não me canso de falar isso, às vezes parece virar um clichê, mas não é não, é porque eu creio nisso. Deus é bom. Bom. Ele é bom não. Ele é the best. Deuteronômios 28 diz o seguinte: se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Sabe, queridos, quando eu peguei esse texto para meditar, existe uma condicionante aqui. Nós nascemos de novo, somos nova criatura, nós já temos a habilidade de ouvir o Pai. No entanto, ele deixa um negócio muito interessante para nós. Se. Ele, um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso, mas Ele coloca para você e para mim a escolha de ouvir ou não a voz dEle. Eu posso estar dentro de uma igreja e não ouvir pelo texto, sim. Porque é uma escolha diária que eu vou fazer. Hoje nós estamos vivendo um mundo de internet, e aí hoje você tem condições de escolher qual pregador que você quer ouvir, qual mensagem que você quer ouvir, de que forma quer ouvir, se ele fala mais alto ou fala mais baixo. Hoje está quase personalité as mensagens. Mas aquilo que você procura ouvir é o que você precisa ouvir? A palavra que está chegando a você está permitindo que ela entre, trabalhe, mude e faça você resplandecer a luz do Pai? Quando a gente fala de rompimento, nós estamos nessas quintas-feiras falando de rompimento. O que é romper?
Romper é conquistar. Romper é ir além da marca. Romper é bater os seus recordes. Isso é romper. A pergunta eu falo, para que romper? Qual é a motivação por trás do romper? Vamos caminhando. Vamos comigo lá em Isaías 1:19. Isaías 1:19. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Eu estou muito empolgado, querido. Porque o Senhor me resgatou de um lugar e hoje está me levando para outro tão extraordinário. Isaías 1:19 diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, o que vai acontecer conosco? Uau! Uau! O que é para você comer o melhor dessa terra? Você já chegou lá? Eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Se. Tem uma outra condicionante de novo aqui. Se. Se eu quiser, se eu escolher, se eu parar de brigar comigo mesmo e tomar uma decisão de deixar por conta do Pai, Ele me garante comer do melhor dessa terra. O que é melhor dessa terra para você? Só suas contas pagas? Estabilidade? Saúde? O que é o melhor para você? Sabe, queridos, eu já não sou tão novo assim. Eu já tenho alguns anos nas costas, né? Mas ainda faço parte da turma dos jovens. Se o pastor disse que eu vou viver até 120 anos, então eu estou na adolescência ainda. Mas você sabe o que torna homens e mulheres relevantes do Senhor? O que é ser relevante? É quando você sai da curva, sai do comum, sai do trivial, sai da mesmice, sai do pão com ovo. Ser relevante é quando eu, além de carregar a mim mesmo, eu carrego mais 10 comigo. Além de suportar a mim mesmo, eu suporto mais 10 comigo. E levo eles a fazer algo tão extraordinário que eu passo a ser uma pessoa relevante. A pergunta é: quem é que nos torna relevante? Para ele nos tornar relevante, nós precisamos cumprir uma missão. Se nós olharmos o ministério de Jesus, ele foi relevante, mas ele foi relevante porque ele revelou alguém. Ele não foi relevante por causa dos seus milagres. Vamos comigo? Abre lá comigo, por favor. João 14:10. Aleluia. João 14:10 diz o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Vamos adiante. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no... De que filho nós estamos falando? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o... Se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para... Queridos, Cristo foi relevante, porque Ele revelou alguém.
Nós seremos relevantes, como ele promete aqui, tanto quanto ele ou mais, se nós revelarmos a alguém. Quem é esse alguém? Aonde está a nossa relevância? Mas para isso nós precisamos, se nós ouvirmos. A grande dificuldade, talvez nossa, é de aprendermos a como ouvir o Pai. O que é ouvir Deus? Provérbios 16, 9 diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas dele vem a resposta. Quantos planos eu e você já fizemos? E destes, quanto nós concluímos? E dos concluídos, quantos foi um sucesso? A nossa margem é margem de acerto ou de erro? Nós acumulamos mais vitórias? O que é que nós estamos acumulando na nossa vida? O erro não é planejar. O erro é na execução. Porque na execução eu esqueço de consultar o Pai. E como é que eu consulto o Pai? Queridos, eu entendo que às vezes nós estamos aqui movidos num ambiente onde a gente pula, a gente, não é? Que eu sou apaixonado por esse ambiente. De nós gritarmos, corrermos na unção e pular, aquela coisa toda é fantástica. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Ouvir alguém exige uma coisa chamada intimidade. Você não consegue estar com a sua esposa, olhar para ela e adivinhar o que ela está pensando. Você precisa deixar que ela fale. Mas ela só vai se sentir na liberdade de falar se você tiver um relacionamento com ela. E você sabe que existe uma diferença entre ser místico e ser íntimo? É a intimidade com o Pai que nos leva a um ambiente de unção, de graça, de poder. Mas não é só o ambiente de poder que nos leva à intimidade. A intimidade é o grande fator de nos levar para esses momentos. E eu só vou conseguir reconhecer a voz do meu Pai quando eu começo a me sentir íntimo dele. Aleluia. Sabe o que nos falta às vezes, querido? Nós às vezes queremos muito mais o que ele pode nos dar do que a pessoa que está dando. Eu estou muito mais focado na bênção do que no abençoador. E aí nesse mundo de coisas rápidas, de fast food, né? Que eu chego, pago, já ponho meu carro na outra saída, já estou levando, antes de sair da porta já comi. Né? E a gente acha que a intimidade com o Pai é da mesma forma. A gente acha que orar na hora da alimentação, Senhor, obrigado por esse alimento, foi o melhor que você fez durante o dia. Eu vou dizer para vocês, nós estamos aqui em família. Quantas vezes a gente passa o dia, às vezes, e não tem uma intimidade com o Pai? E o que é intimidade? Sabe, queridos, vamos deixar a religiosidade de lado. Intimidade, quando eu falo num casal, qual é a maior intimidade que eu tenho com um casal, entre um casal? É quando eles entram num ato sexual. Tem maior intimidade que essa? Não. Ali é uma aliança de sangue, ali é uma aliança onde eu me entrego por inteiro. Quando eu vou para uma intimidade com o meu Deus, eu preciso me jogar, me lançar, me apaixonar, me entregar, ao ponto de não ficar naquela, ó Santíssimo Deus, obrigado por esse. Você não faz assim com a sua esposa. Nós precisamos entender quem é o nosso Pai, porque se nós não entendermos quem é o nosso Pai, nós não vamos querer ser ovelha dele não, e a ovelha não conhece a voz do seu pastor. Nós só vamos romper quando a gente ouve a instrução certa. Para ouvir a instrução certa, nós precisamos reconhecer de quem está vindo a instrução. E se nós não reconhecermos de quem está vindo a instrução, o que você acha que é uma instrução de rompimento, é uma instrução de você bater a cara na parede. E aí o outdoor de Cristo, que é você, vai dar uma má propaganda para ele. Lembra que a história de que a propaganda boa é compartilhada para 5, mas a propaganda ruim é compartilhada para 15? Não é assim?
Quando você não vai num bom lugar, você de vez em quando fala. Mas quando você vai num lugar ruim, você fala para todo mundo. E aí, porque a gente não está tendo intimidade com esse Pai, não está tendo intimidade com Ele, a gente não consegue discernir a sua voz, e a gente começa a tomar as nossas decisões na nossa força. E aí, meu irmãozão, posso dizer a você, eu já tomei muita decisão na minha força. E eu sei que não é bom não. Não sei se você teve alguma experiência dessa, mas pensa um negócio que custa caro. Lá em Salmo 81, eu queria que você abrisse rapidinho. Porque eu já vi um relógio rápido, mas igual esse eu nunca vi não. Misericórdia. Salmos 81, 81. Chegou lá? Salmo 81, 10 diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a sua boca e eu encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Deus puniu eles, só entregou as suas escolhas. Só isso. Coitadinho de nós. E andaram segundo os seus próprios conselhos. Que voz você tem ouvido, querido? Que vozes nós temos ouvido? Que grupos de WhatsApp você tem frequentado? O que é que eu e você temos feito no nosso minuto a minuto do dia? Que matéria tem enchido nosso coração? A prisão desse? A prisão daquele? O que é que tem entulhado? O que está sendo entulhado dentro de você? Que informação, que relatório você tem permitido entrar dentro de você? Existem pesquisas científicas que dizem que quanto mais informação negativa você lê, mais o seu espírito, ou a sua motivação para ir adiante fica necrosada. Isso é científico. Não estou nem falando de palavra. É científico. Queridos, quando a gente vem para um lugar desse, que algumas pessoas falam, puxa, de novo igreja. Meu irmão, sabe em 2 horas o que acontece dentro de você e dentro de mim? O nosso espírito, nossa alma, o nosso ser é completamente regenerado. Até quimicamente, aqui dentro, acontecem transformações. A renovação da mente não é piada, não é brincadeira. Aqui nós sintonizamos o nosso rádio. Olha, sintonizar rádio é da minha época, velho. Sintonizamos o nosso rádio na frequência certa. Você deixa de ouvir ruído no meio do caminho e começa a ouvir uma voz linda, límpida, e fala, vá para a direita, vá para a esquerda, não feche esse contrato, assine aquele, vá adiante, recue, espere um pouco, mais um pouco, não feche isso, essa conexão está errada. Esse noivado espere um pouco, esse noivado avance, casado, beleza. Você está entendendo? Esse é o lugar da gente alinhar, sintonizar o nosso rádio com o Pai. Aleluia. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto, olha o trabalho que eles tinham, só ouvir. De pronto, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha te saciaria. Um detalhe, se nós pararmos de pensar que nós temos a razão, se eu parar de dizer, mas eu já tenho tantos anos de experiência,
Se eu parar de dizer, mas fulano de tal falou que é assim, ciclano falou que é assado, então, não! É ouvir a voz do Pai. Aleluias. Ouvir a voz. Aí você me pergunta, sim, como é que eu ouço a voz do Pai? Querido, a melhor forma de você ouvir a voz do Pai, que eu acho que ela é inegavelmente a forma mais segura. Vamos lá comigo? Romanos, capítulo 10, verso 17. Esse aqui é o texto que todo crente da fé tem que entender. Isso aqui está decorado já lá dentro, né, Wagner? De sorte que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Uau! A forma mais segura de ouvirmos ao nosso Deus é pela palavra. Palavra, grego, logos. A palavra de Deus é essa que está à sua disposição em meio físico e em meio digital. É o meio mais seguro de eu e você ouvirmos a voz dele. No entanto, o que é que ela exige de nós? A palavra, ela exige uma coisa bem simples de mim e de você. Ela exige que nós reflitamos nela, meditemos nela. O texto diz, medita, quando? Só de manhã, só na hora do almoço, só no jantar. O texto diz, medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. O que é meditar nela dia e de noite? Queridos, quando eu começo a reconhecer a voz de quem é meu pastor, eu quero saber quem ele é, eu quero ter intimidade com quem ele é, eu vou para a palavra, eu vou para a Bíblia, não tem erro, não requer prática, tampouco habilidade, né, assim, é ler a palavra. A palavra, na meditação, vai gerar algo em você, vai gerar uma coisa chamada convicção. A convicção vai gerar uma coisa dentro de você, que é um texto conhecido nosso, que chama-se "Cri, por isso falei". Eu só vou crer e repetir se já gerou convicção dentro de mim. Então eu pego a palavra, eu reflito nela, medito nela, crio convicção sobre ela, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que eu não vejo. Eu criei uma convicção sobre a palavra. Dentro disso, você está orando por algumas coisas. Você está falando com o teu pai, pai, eu preciso disso, eu estou pensando naquilo. Naquele momento, vem a voz do Senhor. Através do quê? Da palavra. Surge uma palavra chamada palavra rema. Surge uma palavra chamada rema. O que é a palavra rema? Meu irmão, é a palavra, é a voz do Pai, para mim e para você. Dizendo o seguinte, eu vou abrir uma coisa para vocês aqui. Em 2018 para 2019, nós fizemos aqui os nossos pedidos de oração, não foi assim? Pedido de oração. Aí eu coloquei a minha listinha lá. Na minha listinha, eu coloquei um item lá chamado casa. Casa. Aí eu preciso de uma palavra. Aí eu fui buscar uma palavra rema para casa. Orei e fui buscar uma palavra rema. Eu vou compartilhar a palavra que veio para mim. Como é que ela funciona para mim. Tá? Isso aí é você que tem que buscar com o seu papai. Ouvir a voz do seu pastor. Amém? Vamos lá. A palavra que veio para mim é Deuteronômio 6. Para mim. Isso aqui é para mim. Aí você vê se cabe para o seu bolso também. Entendeu? Deuteronômio 6, 11. Que eu fico aqui, ó, tá até, ó, tá vendo? Tá amarelinho aqui, é nela que eu fico. Olha lá. Pai, você se lembra da ministração do pastor que ele disse o sim, o amém? Tá lembrado? Tá, eu cheguei nessa também, falei, tem o sim, o amém. Vamos lá.
Deuteronômio 6:11 diz o seguinte: casas cheias de bem que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e olivas que não plantastes, quando comeres e te fartares. O que é que eu quero dizer com isso? É bom eu conquistar uma casa com recursos próprios? Claro. Mas olhando para o meu cenário hoje, eu tenho como? Não. Mas isso para mim virou uma palavra rema. O que é a palavra rema? Queridos, palavra, meditei, intimidade com o Pai, criei uma coisa chamada convicção, da convicção eu criei, por isso falei, está aqui a palavra, Pai, essa palavra. Quando ela virou rema, meu irmão, ela virou um míssil teleguiado. O rema é uma palavra que virou um míssil. Queridão, eu disparei esse míssil. Agora é só louvar para ele vai atingir o alvo. O quando e o como não compete a mim. O que compete a mim? Guardar, confessar e agradecer e louvar e pular e festejar. Porque eu ouvi a voz do Pai, e meditei, e guardei. Deixa eu ir logo. Meu Deus, o que é isso? Aleluias, oh Deus, aleluia. Eu vou abrir rapidinho aqui em 1 Reis 18, só para a gente trabalhar algo que eu não posso deixar de falar isso com você. Oh, aleluia. 1 Reis 18. Verso 41. Se você não chegou lá, você chega já, eu vou adiantando aqui, tá bom? E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume de Carmelo e inclinou-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou, nada, não havia nada, não há nada. Então Elias mandou ele que fosse de novo. Ele foi lá por 7 vezes. Por 6 vezes ele trouxe um relatório para Elias. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei você, mas às vezes a gente já viveu situações, já viveu momentos em que os relatórios não eram bons. E você tinha uma opção entre ouvir Deus e ouvir o relatório. Ficar com a posição de Deus ou ficar com a posição do relatório. E muitas vezes na minha vida eu fiquei com a posição do relatório. E sabe o que aconteceu comigo? Eu retrocedi. Mas eu tomei uma decisão, a partir de hoje, eu não quero mais viver por relatórios. Eu quero viver pelo que o Senhor tem sussurrado ao meu ouvido. Porque a Bíblia diz que não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Logo, quais são os pensamentos deles a meu respeito? De paz. Oh, Elias, vai moço, ele correu, subiu. E aí? Nada. Voltou, vai, sobe de novo, vá, nada. Aí na última eu vi lá uma nuvem, olha, do tamanho da mão do homem, pequenininha, vindo lá no ar. Chega, corre que a chuva está chegando. E é uma trombada de chuva. Mas antes disso, esse homem já tinha tido várias experiências. Ele sabia reconhecer a voz do Pai. Se você olhar o capítulo anterior, ele vai lá, naquela mulher e fala: mulher, tem o de comer, tem um pouquinho aqui para mim e para o meu filho, mas a gente vai comer, vai morrer. Ele, ponto, não passa para você não, faça para mim, entendeu? Se você me honrar, a coisa vai acontecer. Ele fez por arrogância, porque ele já sabia, ele já tinha intimidade ao ponto do Pai, de dizer: se eu não vou morrer, tampouco vai ser ela, pelo contrário, vai ser tanta abastança, que ela vai viver nesse tempo de seca, não vai faltar na casa dela? A intimidade gera um relacionamento tal que eu já não vivo pelo relatório que eu estou vendo, eu vivo pela expectativa do que ele já vai fazer para mim.
Eu achei muito interessante o exemplo que o pastor deu aqui, dele falou de um rally, onde o piloto está aqui dirigindo, o copiloto está só de direita, esquerda, o cara não sabe, o cara não olha, ele só segue o comando. Isso é intimidade. Aí Deus fala para você, cara, faça, mas Senhor, é o último dos últimos, faça. Aí você quer saber? Eu me rendo. Para conhecer mais, eu preciso me render. A quê? A voz do Pai. Vamos continuar? E aí onde eu parei? lá. Sim, por 7 vezes. A 7ª vez disse, levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram, e as nuvens e o vento caiu, e uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Queridos, nós estamos falando de um exemplo, mas era Elias, velha inferior aliança. Eu e você, não estamos carregando sobre, estamos carregando dentro. Precisamos alinhar sintonia do nosso rádio. Acho que o jovem nem sabe o que é isso, né? Sintonia de rádio. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, que uma das formas de conhecer quem é filho de Deus, o texto diz que lá em Romanos, que Romanos 8, 14. E aí um bom parâmetro para saber se você está na condição de filho ou na condição de filho rebelde. É esse aqui, Romanos 8, 14. Diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O maior sintoma, ou a maior testificação que eu e você somos filhos, é como nós nos deixamos ser guiados por Ele. E se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e na nossa vida nós não estamos colhendo frutos tão bons, tão perfeitos e tão agradáveis, é que em alguma coisa nós não estamos nos deixando ser filhos. Em alguma coisa ainda nós queremos manter a nossa identidade de uma terra, de um lugar que não é seu. Você não pertence a esse lugar. Você está passando por ele. Porque a sua pátria não é essa. A nossa pátria não é essa. Nós estamos, por vezes, entulhando o nosso coração de tantas coisas. Uma vez eu conversava aqui com o nosso time do VCEM e eu dizia para eles que existem 2 coisas que nós precisamos entender. Uma coisa chamada valor e uma coisa chamada preço. Aquilo que eu dou preço não tem valor. Porque aquilo que tem valor não tem preço. Você consegue dar valor ao seu filho, mas você não consegue dar preço para o seu filho. Porque ele tem valor. Você consegue pegar o seu carro e dar um preço nele. Ele não tem valor, porque você passa sem ele. Valor é algo que você não consegue precificar. O meu casamento não tem preço, ele tem valor. A minha igreja não tem preço, ela tem valor. Os meus irmãos não têm preço, ele tem valor. Por quê? Porque nenhuma cifra de real pode comprar isso. Aquilo que eu não posso comprar é porque tem valor. É por isso que quando eu e você nos convertemos, a festa no céu, porque a nossa vida tem valor.
E por vezes nós esquecemos de ouvir a voz de Deus e trocamos o que tem valor pelo que tem preço. E o que tem preço tem corroído o que tem valor. O relacionamento com Deus, ele tem valor, não tem preço. E aí nós trocamos aquilo que tem preço pelo tempo que teríamos com Deus que tem valor. Por que eu não vou ter esse tempo com Deus? Porque eu preciso ganhar mais, porque meu carro zero, estou trocando o que tem preço por aquilo que tem valor. E aí nós achamos que somos filhos. Ora, eu troco a presença do meu pai por qualquer passeio de moto, por qualquer passeio de um escuna, por qualquer passeio de não sei o quê. Eu troco a presença do pai por isso. Nada contra, nós nos divertimos, é lícito. É lícito, faz bem. Nós precisamos ter relaxamento, sim. Mas eu estou dizendo no trocar dentro do coração. Quando o valor é substituído por aquilo que tem preço, acabou a condição de filho e entra a condição de consumidor. Eu deixo de ser um filho para ser um consumidor, um sanguessuga. E nós não vamos romper, nós vamos ser rompidos, corrompidos. Então, eu e você temos uma missão. A missão é ouvir, crer, obedecer para romper. Eu ouço, eu creio, eu obedeço e aí eu rompo. Rompimento não acontece, pelo menos o rompimento em Deus, sem que ele seja para revelar Deus. Se nós acharmos que vamos romper em áreas da nossa vida para nos sentirmos confortáveis, apenas esqueça. O seu conforto, ele vai acontecer para que você seja um outdoor de Deus. Você precisa revelar, eu e você precisamos revelar ao Pai. Cristo, ele só foi relevante porque ele revelou. Eu e você só vamos ser relevantes se nós revelarmos. Simples assim. E para isso, você e eu precisamos pegar essa palavra. Pegar essa palavra. Essa palavra, queridos, que dia e noite está à disposição da gente. Nunca teve tão disponível. Nunca teve tão disponível essa palavra. Nunca. De todas as formas e jeitos que você pode experimentar. Seja de cantoria, seja o que for. Nunca teve tão disponível essa palavra. E nunca teve pessoas tão superficiais nela. Porque é como se eu tirasse a sorte. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Oh, meu Deus. Que isso, filho? Que isso? Isso aqui é um ouro. É a preciosidade da sua vida e da minha vida. Ela tem que ser o motivo de nós acordarmos de manhã e a razão de dormirmos à noite. Eu só vou amar minha esposa se eu amar a palavra. Eu só vou amar meu filho se eu amar a palavra. Eu só vou suportar meu patrão se eu amar a palavra. Eu só vou avançar, não vou permitir que o amor ao dinheiro me corrompa se eu amar a palavra. Porque ela tem valor, ela não tem preço. Aleluia. Amém, queridos? É isso aí. Ah, Senhor, nos torna sensíveis à Tua voz. Somos filhos. Você pode repetir comigo? Eu sou filho. Não fui criado para comer as migalhas da mesa. Eu fui criado
para sentar na cabeceira e escolher o cardápio. É para isso que você foi gerado, querido. Oh, aleluia, nós somos filhos do Rei. Pai, obrigado por isso. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe novidades ao nosso coração. Você pode inclinar sua cabeça, querido? Pai, nós te agradecemos por esse tempo de palavra extraordinária, Pai. Quando nós somos expostos à sua palavra, alguma coisa tem que acontecer dentro da gente. Não é possível sermos expostos a tamanhas verdades e ela não promover ou produzir algo dentro de nós. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua grande misericórdia, pelo teu amor incomparável e por essa porta que foi aberta, por esse lugar tão especial. Muito obrigado, Pai. Queridos, eu queria dar a oportunidade, o privilégio de você que não reconheceu a Cristo ainda como seu Salvador. Se você quiser fazer isso agora, é só você dar um sinal com a sua mão, levantar a sua mão. Amém? Todos salvos? Aleluia. Obrigado, Pai. Deus abençoe vocês.